Drawip, Granawip, Nini, Pong. Vamos começar falando que eu sou o maior fã de Transformers do que a maioria das pessoas. Eu comecei como eu imagino muitas pessoas começaram, com o primeiro filme do Michael Bay, que eu nem cheguei a ver no cinema, eu vi em DVD. E a partir daí eu me maravilhei com o universo, com os personagens, e eu fui atrás de mais. Eu fui ver o Transformers Animated, que foi o desenho que saiu depois. Eu fui procurar G1, os quadrinhos, os videogames, os bonecos, e acabei caindo de cabeça nesse universo doido que é o Transformers. Porém, conforme eu fui me aprofundando na história e nas diversas obras que englobam todos 40 anos de Transformers, eu fui percebendo uma coisa. Os filmes que foram a minha introdução na franquia cada vez mais ficavam aquém do que eu percebia que a franquia de fato era. Dos personagens, a mitologia, a criatividade do próprio conceito de carros que viram robôs do espaço, que eles conseguem extrair todo um monte de conceitos doidos de ficção científica. E cada vez mais que eu me aprofundava em Transformers, mais o Shia LaBeouf gritando, a câmera tentando achar formas novas de sexualizar a Megan Fox, e as piadas completamente insuportáveis não representava o que eu queria em Transformers. O que era um problema, porque querendo ou não, essa pra muitas pessoas é a forma definitiva que a franquia vai ter. E isso é meio frustrante e decepcionante, porque ao mesmo tempo que você quer ver a sua franquia favorita, a sua obra favorita fazer sucesso, é meio chato ver ela fazer isso sem todos os aspectos que você gosta dessa franquia. E isso leva fãs a começar a apreciar mais essas coisas que acham que estão faltando. Falar que, na verdade, isso é a essência, e que as histórias que não tem isso não são a história de verdade, que é uma imitação barata. E os fãs, unidos por essa frustração em comum, acabam se juntando e coletivamente criando uma versão ideal da história. E o que é a história ideal de Transformers? Sei lá, velho. Um fã de Transformers antigo vai acabar romantizando um desenho americano para vender boneco dos anos 80 enlatado dos Estados Unidos, para fazer parecer que aqueles personagens eram muito mais divertidos, as piadas muito mais engraçadas, as batalhas muito mais épicas do que de fato são. É um total revisionismo histórico misturado com memória afetiva? Com certeza. Mas ai da Hasbro se ela lançar um produto que não corresponde a essas expectativas completamente ficcionais que o fã de Transformer criou. Normalmente ele acaba pedindo uma coisa que é ou no mesmo tom de cômico dos anos 80, ou seja, completamente desfasado, ou ele quer uma coisa que envelheça junto com ele. Então uma série mais sombria, com temas densos e violência e morte, de um desenho para crianças. E a melhor forma que a Hasbro achou para corresponder a essas expectativas de fã é dando eles o conceito que os fãs de Transformers mais gostam de explorar: a Guerra de Cybertron. A Guerra de Cybertron é uma das partes mais interessantes da mitologia de Transformers. Em geral, qualquer mídia de Transformers começa com os Cybertronianos indo embora do planeta natal para continuar sua guerra na Terra, adotando formas de veículo e fazendo amizade com adolescentes humanos. A guerra em Cybertron em si era vista apenas em eventuais flashbacks, o que acabou instigando os fãs a querer saber como era Cybertron antes de uma guerra, que tipo de civilização era, o que os robôs faziam para passar o tempo, o que levou a guerra a acontecer. Além disso, a guerra, obviamente, é um período violento, sombrio, sem espaço para humor e leveza, e, mais importante ainda para um fã de Transformers, sem nenhum humano. Ou seja, tudo que o fã adulto de Transformers vai gostar. E desde o começo de 2002, essa história vem sendo explorada em quadrinhos da Dreamwave, 2 videojogos muito bons, 2 livros baseados nesses jogos, quadrinhos da IDW e a sequência mais da hora do filme do Bumblebee. Mas agora essa vai ser a primeira vez que vamos ter uma série animada inteira só dedicada a isso. Finalmente os fãs de meia idade de uma franquia infantil têm uma coisa só pra eles. Em Transformers: O Cerco, vemos os dias finais em uma Cybertron devastada pela guerra.
Os Decepticons patrulham as ruas, executando impiedosamente qualquer um que tente se opor a eles. Os Autobots, liderados pelo Optimus Prime, estão cada vez com menos recursos e soldados para continuar lutando, e sobrevivem coletando pequenas quantidades de Energon, o combustível dos Cybertronianos, na esperança de abastecer uma nave para fugir do seu planeta condenado. Em meio a esse cenário, ambos os lados começam a duvidar de seus líderes, e a situação só piora quando Megatron planeja usar Wallspark, fonte de vida de todos os Transformers, para reformatar os Autobots, tornando-os em Decepticons leais a ele. Essa sinopse não é muito diferente do que se está acostumado em Transformers, mas a série consegue criar uma identidade própria apesar disso. É uma história de guerra, especificamente os dias finais da guerra, e a ambientação desolada ajuda a contar a história. Já se passou o tempo de batalhas gloriosas, explosões e troca de tiros entre exércitos inteiros. É um cenário de devastação total, onde pequenos grupos de Autobots se esgueiram sobre ruas cobertas de escombros, fugindo de patrulhas aéreas na esperança de achar alguma quantidade de Energon, pequenos resquícios de luz num período de escuridão. A guerra começa a pesar em todo mundo, e os personagens, tanto os heróis quanto os vilões, começam a questionar pelo que estão lutando ou não a essa altura. E o que faz essa premissa funcionar é o trabalho de personagens do roteiro, que faz esse monte de bonecos se debatendo na tela terem personalidade, sentimentos e motivações. O conflito principal do Optimus Prime versus Megatron é retratado como dois amigos que entraram em guerra por razões nobres, mas que por uma razão ou outra deixaram a guerra sair do controle porque os dois eram orgulhosos demais para admitirem os erros que cometeram. O Megatron começou os Decepticons como uma revolta operária, mas por impaciência, teimosia e sede de poder, ele acaba se deixando influenciar pelos membros mais sedentos de sangue dos Decepticons. O Optimus, por sua vez, tem um problema de que não tem muita ideologia além de se opor ao Megatron e parece se contentar em estar no lado certo de um conflito. Essa falta de direcionamento deixa os Autobots desmoralizados, principalmente a Elita 1 e o Ultra Magnus, que vão progressivamente questionando a liderança do Optimus. É legal um desenho de Transformers que tem a coragem de começar com o Optimus sendo bem bundão e o Megatron tendo razão no conflito. E é o ponto de partida para esses dois personagens evoluírem até se tornarem as versões que o público está acostumado. Além disso, a série mostra diversos Cybertronianos que rejeitam participar da guerra, entre eles o Bumblebee, que nesse desenho é um mercenário que trabalha para quem pagar melhor. Não chega a ter a profundidade de um Gundam ou coisa assim, mas o roteiro do FJ De Santo, Brandon Easton e Gavin Heineit consegue dar uma complexidade considerável para esses personagens. Não que a série não tenha problemas, porque a história tem 6 episódios de 20 minutos, quase a duração de um filme, mas às vezes parece que demora para as coisas acontecerem e se passa muito tempo pessoas conversando em corredores, coisas que o público já sabe, para depois um monte de coisa acontecer ao mesmo tempo. E se tivesse sido um longa-metragem, eu sinto que talvez o roteiro ficasse mais fluido e não teria tantos problemas. Mas só da equipe criativa querer focar em temas de desigualdade, de por que se começam guerras, querer aprofundar um pouco mais esses personagens, querer deixar mais complicado questões de moral e bem contra o mal, mostra que eles querem fazer uma coisa que é sempre bem-vinda, que é mostrar ao público em geral o potencial que Transformers tem para além de um mero comercial de boneco. Ainda assim, pode ter problemas com essa abordagem, porque talvez você acabe dando ao fã muito do que ele quer e ignorar um público novo. Um exemplo é que essa série não está muito preocupada em explicar conceitos de Transformers que são essenciais para a compreensão dessa série. Então, quando menciona bem de passagem coisas como quem é o Alpha Trion, qual é a origem do Megatron, o que é a matriz da liderança, eu que tenho um vasto repertório de Transformers, eu vou entender, eu vou conseguir juntar os pontos, mas eu não tenho certeza o quanto vai ser fácil acompanhar se você não tem muito conhecimento prévio da franquia. Mas essa questão de ser acessível para um não fã também tem uma coisa mais profunda ainda, que é eu, como fã de Transformers, que já viu várias versões, que estou receptivo a coisas novas, eu vou me interessar numa série de Transformers mais sombria, mais densa, mais politizada, entre muitas aspas, porque
eu conheço essa série, eu gosto de ver coisas novas sendo feitas. Mas eu fico pensando, o que um público novo, que eu imagino que essa série está querendo atrair, cuja maior exposição à série foi os filmes do Michael Bay, que são cheios de ação, piadas e lutas frenéticas, vão ver uma série que tem, na verdade, bem pouco disso. Mas essa discussão vai ter que ficar para mais tarde, porque agora a gente vai falar sobre uma mazela que assola todos os grandes fãs de Transformers. A meta desses desenhos, que na verdade são só comerciais de boneco de 20 minutos de duração, é fazer você comprar. E como isso acontece? Você assiste o desenho, você fica maravilhado com o que vê, se gosta dos personagens, se apega a um e decide que quer tê-lo nas suas mãos. Então você corre pro seu pai e mãe e fica incomodando eles até eles desistirem e fazer você calar a boca, gastando o dinheiro suado deles de um pedaço inútil de plástico que foi feito com mão de obra barata. Parabéns! Agora você foi devidamente doutrinado pelo capitalismo e vinculou sua felicidade aos seus hábitos de consumo. A Hasbro está orgulhosa de você e vai gostar muito de poder extrair todo o seu dinheiro pelo resto da sua vida. Mas esse processo não é tão simples assim, pode haver complicações também. E para explicar como esses problemas podem vir a acontecer, eu vou lhes apresentar a minha amiga Arcee. Fala oi, Arcee. Essa Arcee é um boneco baseado no personagem Arcee, da série Transformers Prime, de 2010. Ela é um dos personagens meus favoritos da série. Ela é uma personalidade fria, porque ela perdeu muitos amigos na vida e não se abre emocionalmente por medo de ter que perder outras pessoas amadas de novo. Eu gosto muito dela e eu decidi adquiri-la fisicamente. Agora eu vou mostrar a transformação dela. Eis aqui então a Arcee transformada. Ela é um boneco bem da hora e ela até que é bem parecida com o personagem da série de TV, com umas exceções. Ela é uma moto e ela tem que se transformar em um robô humanoide. Mas o problema é que essas transformações nem sempre vão ter uma transição perfeita do modo veículo para o modo robô. A Arcee do desenho, ela não tem essas asas gigantes aqui e muito menos essa roda feia aqui atrás dela, que nem uma mochila. Isso aqui é o que os fãs chamam de kibble, que é exatamente as partes do modo veicular que ficam sobrando no modo robô. E isso, pensando que isso é um boneco de 2012, 2011. E imagina nos anos 80 que algumas diferenças eram tão grandes que você tinha que ter muita imaginação para achar que isso correspondia a isso. E quem não é um fã / colecionador de Transformers vai achar isso completamente idiota. Porque em parte mas é uma frustração. Mas como estabelecemos antes, essa série de Transformers é de fãs para fãs, então eles pensaram nisso também. E qual foi a solução deles? Os modeladores de CG analisaram cada componente dos bonecos, viram como cada parte se traduz na parte de veículo e como funciona a transformação, a proporção, tudo para atingir a fidelidade máxima. E agora os fãs devem estar satisfeitos, não é? Não, é claro que não, a gente nunca está satisfeito. Sim, agora não tem praticamente diferença entre o boneco que você brinca e o personagem que você vê na tela, mas isso acaba só invertendo o problema. Agora o Optimus Prime tem uma placona feia, nojenta nas costas, a espada do Megatron é um trambolho que parece qualquer coisa menos afiada, e todo mundo agora tem buraquinhos ao redor do corpo para encaixar acessórios. Dar aos designs de personagem as mesmas limitações que bonecos faz, ora quem diria, os personagens se moverem todos rígidos que nem bonecos. E o pior, as caras mal têm expressões faciais. Enfim, abrir mão de expressividade e não usar estilização para dar aos personagens traços distintos com o único intuito de resolver um problema que nunca foi um problema de verdade e só serve para comprometer artisticamente a animação, limitando ela em troca de nada. Isso te lembra alguma coisa? Não só os personagens perdem expressividade por medo de não serem idênticos aos bonecos, mas também as lutas são todas sem sal. Transformers é, na sua essência, uma franquia de ação. Você assiste para ver robozões lutando em primeiro lugar, e quando você garante isso, você pensa em fazer o resto. Mas nenhuma das poucas lutas que esse desenho tem são memoráveis.
Tem tiroteio, tem briga mano a mano, tem perseguição de carro, perseguição aérea, tem uma luta final super climática, mas é tudo dirigido de forma tão sem graça, não tem nenhum enquadramento dinâmico, coreografia estilosa, então faz acabar perdendo toda a tensão que os diálogos criam. E pior, quase nunca os Transformers se transformam, e quando eles se transformam é sempre ocultado ou fora de cena. Saca só. Mas isso é imperdoável considerando que o estúdio de animação é a Polygon Pictures, a mesma que trouxe as lutas super estilosas de Transformers Prime. Tem um histórico de qualidade na franquia que é difícil não querer comparar, principalmente quando a produtora em questão já tem histórico com a série e de coisa muito melhor. Sinceramente é um desperdício, porque parece que os caras acharam mesmo que os diálogos e a atmosfera conseguiriam carregar a série nas costas e a ação podia ser secundária. E isso resume o meu problema com essa série. Eu adoro ver Optimus e Megatron sentados discutindo as diferenças ideológicas, mas isso pode acabar muito bem entediando um espectador em potencial se não tiver um outro atrativo. E vamos ser sinceros, essa não é nem a melhor versão dessa história sendo contada. Você não precisa imitar os filmes do Michael Bay, mas para um grande público Transformers é sinônimo de ação. Então eu acho que devia no mínimo ser possível achar um equilíbrio entre querer se aprofundar nos personagens e dar ao público o que ele quer, principalmente quando tem tantos outros Transformers disponíveis no Netflix. Vendo os criadores falando da série, eu me identifico muito com eles, eu simpatizo com o que eles querem fazer com essa série. Assim como eles, eu também quero muito provar ao mundo que Transformers, além de ser uma série infantil, também pode ser uma plataforma para se contar histórias muito criativas. E apesar de eu ter falado muito mais negativamente do que positivamente, as partes positivas para mim me deixam muito mais empolgado com o futuro, o que essa série pode vir a ser no futuro. E se você, aliás, se interessou pelas partes boas, eu sugiro que você vá ver. Eu não deixo de recomendar essa série, mas eu acho que nessa empolgação que eles tiveram, eles acabaram esquecendo de algumas coisas básicas. Essa é a primeira parte de uma trilogia. Eu acho que nos próximos capítulos, o Earthrise e o Kingdom, eles têm que repensar qual vai ser as prioridades dele para contar a história. E eu vou dar uma dica: fidelidade máxima aos bonecos não devia ser nem a quinta prioridade. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não é fácil pra ninguém ficar vendo quase 20 minutos de opiniões de Transformers, mas é uma coisa que eu gosto muito de Transformers. Eu tenho opiniões de Transformers, opiniões que eu não vejo em outro lugar, então cá estou fazendo-a. Na verdade, essa é a minha segunda crítica dessa série. A primeira eu fiz pro site J-Box, que, aliás, muito obrigado por eles por aceitarem o meu texto lá. E diferente desse vídeo, que é muito mais sobre a minha relação da série enquanto fã veterano, lá é uma coisa mais introdutória, até porque é um site de anime, não necessariamente todo mundo vai saber sobre Transformers. Então é uma visão diferente, apesar de no fim essencialmente ter a mesma opinião sendo expressa. E como sempre, se você é novo por aqui, ficaria muito grato por uma curtida, se você se inscrever, se você gostou desse conteúdo, que é sempre um ótimo incentivo. E eu tô quase chegando aos 500 inscritos. Se você tiver alguma ideia do que eu deveria fazer para comemorar isso, qualquer indicação, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu vivo para o meu público. Pois bem, isso foi outro Parcialmente Satisfatório. Eu fui o Mascalenka e até mais.